Oi, gente que tá assistindo mais vídeo aqui no canal, tô começando mais um vídeo aí pra vocês. De hoje a gente vim gravar mais um vídeo aqui pra vocês, gravando um vídeo aqui de... Porque lembra daquela história lá que eu gravei pra vocês já faz acho que 2 semanas, do lendo a história do Left Behind, né, da história quadrinha, da história completa do Left Behind do The Last of Us. Então, aí eu só li o livro 1, o volume 1, eu tentei procurar o volume 2, eu não achei. Então eu decidi pesquisar no Google já a historinha já toda completa, sabe? Já pra acabar já tudo nesse vídeo já. Daí eu não precisar ler nos outros. Enfim. Bora lá. E vamos lá, gente. Vamos acompanhar tudo aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar notificações para não perder nenhum vídeo. E também, gente, não esqueça também de seguir o Instagram, que eu vou deixar aí pra vocês. Arroba Sofia Paz Oficial. Você me segue lá no Instagram, tá bom, gente? Que ela também tá postando vários TikTokers, enfim. É isso. Reels no caso, né? É isso, chega de enrolação. Roda a vinheta. Tchuru, tchuru. The Last of Us Sonhos Americanos. Aí ela já tem um livro já com todos os volumes, tudo junto, contando a história toda. Eu nem sabia. Pra mim tinha cada volume separado, mas não, é tudo junto. E a gente vai descobrir aqui a história, porque esse homem aqui vai contar. Então vamos lá. Bora lá. Nesse momento, Ellie é uma garota de 13 anos, num ônibus, sendo levada para uma zona de quarentena em Boston. Mais precisamente para uma escola militar. No caminho, ela testemunha uma pessoa sendo examinada por soldados em busca de sinais de infecção. E quando a resposta é positiva, o ônibus se afasta antes que Ellie possa testemunhar a pessoa sendo baleada. Quando o ônibus chega ao destino, Ellie está por conta própria. Se sentindo abandonada, Ellie diz que pode muito bem cuidar de si mesma. Mas logo em seguida, ela já era perseguida e espancada por valentões naquele lugar, que pegaram as suas coisas. Nesse momento, uma garota aparece e intervém, espancando os valentões, que fogem imediatamente. A briga aconteceu porque os garotos tinham pegado o antigo Walkman da Ellie. A garota diz que Ellie deveria ter alguém para vigiar as suas costas, e que era bom ela correr nesse momento. Sem entender, Ellie não corre e é confrontada pelo diretor do colégio. Ellie já vinha de outro colégio onde ela arrumou vários problemas, como desobediência, brigas, fugas e roubos. O diretor diz que existem leis e regras para proteger todos os civis ali naquela área de quarentena, e ele espera que ela se comporte dessa vez, porque são os militares ali que os protegem daquele tal grupo de renegados, os chamados vagalumes. De qualquer forma, o diretor manda Ellie lavar os carros dos militares como punição. Do lado de fora, enquanto lava veículos sujos de sangue, Ellie decide fazer isso ouvindo seu Walkman, e ela percebe que aquela garota o roubou. Assim, Ellie, mais tarde, no refeitório, confronta a garota e exige que ela o devolva. E com um sorriso sarcástico, ela o devolve, dizendo que Ellie tem um péssimo gosto musical mesmo. Naquela noite, Ellie estava acordada, deitada no seu beliche sem conseguir dormir, e escuta passos no corredor. Então ela se levanta e vê aquela mesma garota saindo furtivamente pela porta da frente. Assustando a garota, Ellie diz que talvez ela precise de alguém vigiando as suas costas. E ela quer fugir dali. Então, em vez de ficarem discutindo até que os guardas as ouçam, elas poderiam se ajudar. Assim, Ellie a acompanha, atravessando o pátio, subindo uma cerca e passando por uma parte cortada do arame, onde a garota finalmente se apresenta. O seu nome é Riley. Correndo pelos telhados dos prédios, Ellie segue Riley e mesmo com algumas dificuldades, ela a alcança. Riley pergunta se Ellie já pensou no futuro, sobre o que vai fazer com a sua vida. Mas Ellie não pensava nesse tipo de coisa. Assuntos como esses pareciam contraintuitivos numa era pós-apocalíptica. Então Riley diz que é isso mesmo que as autoridades querem que as pessoas pensem, para assim controlá-las. Acontece que Riley vai fazer 16 anos e ela é obrigada a se tornar soldado. Mas não é isso que ela quer.
Riley leva Ellie para dentro de um shopping abandonado e pergunta se ela já andou a cavalo antes. Assim que entram, elas andam pelo prédio em ruínas, onde Ellie vê um manequim atrás de uma janela quebrada e brinca, imitando a sua pose inclusive. Um pouco mais pra frente, elas passam por uma antiga área de fliperama, com todos eles quebrados. Animada, Ellie imagina como era aquele lugar antigamente, mas ela perde a animação ao perceber como hoje aquilo era só destruição. As duas seguem e chegam num tipo de acampamento montado ali, onde Riley apresenta um amigo, Winston, um ex-soldado, agora morador do shopping deserto. Riley tá ali com um presente pra ele, uma garrafa de whisky que ela roubou do diretor do colégio, em troca que Winston leve Ellie num passeio a cavalo. E ele aceita em troca da bebida, dizendo pra encontrarem a sua velha garota, a princesa. Enquanto Riley a ajuda a se preparar para o passeio, Ellie pergunta por que ela tá fazendo isso, quebrando as regras da zona de quarentena. E Riley responde que não quer viver recebendo ordens, para receber pouco ou nenhum alimento como pagamento. Ela não quer ser uma escrava do sistema. Ellie parte pro seu passeio, enquanto Riley fica no acampamento e ela aproveita esse tempo para procurar algumas coisas por ali. Enquanto isso, Winston e Ellie andam pelo shopping, onde ele conta como era na época em que aqueles corredores ficavam cheios de gente. Quando os dois voltam, Riley estava sentada e esperando. Ellie então agradece o passeio, mas antes de se despedirem de Winston, elas escutam uma grande explosão do lado de fora. Assustado, Winston ordena que as duas voltem para a escola, enquanto ele corre dali. É nesse momento que Riley pega o que estava procurando naquele acampamento, um walkie-talkie. Riley usou o passeio de Ellie para distrair Winston, porque ela queria ouvir aquilo, porque aquilo eram os vagalumes, e ela quer encontrá-los. Ellie não aceita isso, ela não quer ir, mas Riley vai seguir mesmo assim. Então, com medo de ficar sozinha mais uma vez, Ellie vai atrás dela. Pelas ruas, Riley monitora o walkie-talkie para ouvir sobre as localizações dos soldados. Ela vai trazer o que as duas brigam, né? Enquanto Ellie diz que isso é uma má ideia. Ouvindo a transmissão e indo em direção à luz dos confrontos dos soldados, elas encontram os vagalumes. Pelos telhados, as duas se aproximam, onde podem ver bombas explodindo e nuvens de fumaça subindo. Os soldados e os vagalumes estavam num confronto, e Riley quer ajudar os vagalumes, revelando que tem 2 granadas de fumaça roubadas de Winston, e dizendo que elas podem ser controladas pelos outros, ou podem assumir controle do seu próprio destino. Ellie pega uma das granadas e a joga nos soldados. Isso ajuda os vagalumes a fugirem, mas os soldados veem as duas em cima dos telhados e começam a atirar. Riley e Ellie correm e se escondem dos tiros num beco. O problema é que do galpão na frente delas, alguém aparece. Era uma mulher que sai correndo do prédio em direção das garotas. Era uma infectada. A mulher infectada ataca, derrubando as meninas no chão. Riley luta para se livrar dela com uma pedra, mas a mulher consegue morder o braço de Riley. Com um pedaço de madeira, Ellie ataca a mulher e com outra estaca, Riley mata a infectada. Ellie fica chocada com o fato de ter conseguido sobreviver, mas fica ainda mais em choque ao lembrar que Riley tinha sido mordida. Só que por sorte, o seu braço estava intacto. A mulher mordeu só a blusa de Riley. Foi só um susto. Só a sua jaqueta preferida que estava arruinada. E com isso, Ellie abraça Riley. Ela não queria ficar sozinha. Não mais uma vez. Ela não queria perder a sua única nova amiga. Sem tempo para pensar nisso, as duas precisam correr quando escutam mais infectados saindo daquele galpão.
Elas correm até um beco sem saída e os infectados chegam na sua direção. Só que antes deles alcançarem as meninas, os infectados são mortos pelos vagalumes. Riley fica aliviada e começa a explicar que foram elas que ajudaram com as bombas de gás. E enquanto ela se apresenta, Riley é atingida por um bastão de choque e cai no chão. Riley desmaia e quando o homem vai para cima de Ellie, alguém o manda parar. Era uma mulher, Marlene. a líder dos vagalumes. Seu nome é Marlene. Ela ordena que não machuquem a garota, mas que a embalem e as levem dali. Então Ellie grita enquanto a sua cabeça é encapuzada. Ellie acorda com os vagalumes discutindo se devem ou não desobedecer às ordens e fugir dali. Ellie consegue sacudir o saco da cabeça e vê 3 homens conversando. Ela desliza sua mão pelas cordas que a tinham amarrado e pega um caco de vidro, mas Marlene aparece. Marlene diz que não tem necessidade para isso, e ela remove as amarras das pernas de Ellie com uma faca. Ellie pede para que Riley também seja desamarrada, e os vagalumes obedecem. Então Marlene entrega a Ellie um envelope e diz para ela só abri-lo quando ela estiver de volta, em segurança, no colégio. Nesse momento, Riley fala para Marlene que o seu maior desejo é se juntar aos vagalumes, mas Marlene recusa, dizendo que elas têm que voltar até a escola. O problema é que a conversa é interrompida por 3 homens armados, 3 contrabandistas que aparecem exigindo pedágio por elas estarem usando o túnel deles. E para mostrar que é sério, eles atiram num dos vagalumes. Riley congela com a cena e Ellie atira do caminho do conflito, enquanto Marlene ataca aqueles homens. Ellie vê uma saída, mas Riley se recusa a ir e corre para pegar uma arma perto de um dos homens. Só que ele a agarra pelo capuz, mas Ellie a salva, acertando o homem com um tijolo. Assim, Riley alcança a arma e dispara no ombro dele, dando chance para Marlene matá-lo. Riley comenta que essa é a segunda vez naquele mesmo dia que elas salvaram os vagalumes. Mas Marlene fica com raiva e pergunta se isso é um jogo para ela. A garota não tem ideia do sacrifício que é ser uma vagalume. Mas Riley responde dizendo que viu o seu pai se transformar bem na sua frente e matar a sua mãe. E ela teve que matá-lo. Ela sabe o que é sacrifício. Então, já que a garota quer ser uma vagalume, Marlene vai matá-la ali mesmo, porque esse é o destino da maioria deles, ou pelo menos vai deixá-la aleijada. Irritada com isso, Ellie se solta do vagalume que a segurava, pegando a arma dele e apontando para Marlene. Mas Marlene pede para Ellie, dizendo o seu nome, para abaixar a arma. Ela não iria mesmo fazer alguma coisa com Riley. Aquele era só um teste. Mas isso não era o bastante. Então Ellie atira na parede e pergunta como Marlene sabe o seu nome. Acontece que Marlene conhecia a mãe da garota. E o envelope que lhe entregou antes era uma carta dela. O nome da mãe de Ellie é Ana. Ela e Marlene eram melhores amigas. E Marlene prometeu vigiar e cuidar da sua filha antes que a amiga morresse. E algum dia Marlene contaria mais sobre ela. Marlene aponta para uma escada e diz para Ellie e Riley que aquele caminho vai levá-las de volta para a escola, onde ela as estaria vigiando. E antes de irem, Marlene dá uma pequena faca para Ellie, dizendo que aquilo era da sua mãe. Assim, as duas vão embora. E no caminho, Ellie sugere que elas simplesmente fujam dali. Mas sair da zona de quarentena era um erro. Era só uma forma diferente de morrer. Todos os caminhos levavam para o mesmo fim. Assim, elas voltam, passando por cima da cerca e entrando na escola. Então Riley se despede e diz que vê Ellie no próximo dia. Mal sabiam elas que esse era o início de uma grande amizade, que terminaria de forma trágica. Eu
Dentro do quarto, então, com tudo mais calmo, Daí na Ellie, próxima noite delas vão passar a noite lá no shopping. Daí sim acontece a cena do jogo. Eu imagino eu, né? ouve música, Na próxima enquanto lê a noite. carta e pega a faca da sua mãe e a abraça. Apesar de tudo que passou, pelo menos ela conseguiu uma amiga e uma mãe, e uma ligação com a sua humanidade. Mas Ellie também mal sabia que esse era só o início da sua grande jornada. E é desse jeito Acaba. que termina a história. Bom, imagino eu, né, como já disse pra vocês aí, que na próxima noite, né, aí imagino eu que daí, né, porque aí elas já viraram bem amiguinha no final, bem amiguinha. Daí ela, como a Awari falou que ela vai ver a Ellie na próxima noite, imagino eu que isso daí seja a continuação do jogo, né, que do jogo do Left Behind, que no caso é da Alice e da Ellie, né, aí vai ser da noite que essas duas se conhecem melhor, dá um passeio no shopping, daí, agora sim a história faz sentido completo, agora sim, né. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês estejam gostando. Ah, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijos.